Olá amigos do canal Dr. House, saúde com humor e curiosidades médicas. Estamos de volta aqui para falar de um tema muito importante que vai ser açúcar não causa diabetes. Você sabia? Pois é, mas antes vamos explicar o que é diabetes. Diabetes é uma doença caracterizada por um aumento anormal do açúcar no sangue. Ou seja, o açúcar no sangue ele é comum, tá? Ou seja, quando você se alimenta, você aumenta o seu açúcar no sangue e depois, por atividade do pâncreas que produz a insulina faz com que diminua esse açúcar, levando o açúcar para dentro das células dos órgãos, ok? Então, você se alimenta, aumenta o açúcar, vem a insulina e ele diminui, ok? Então, diabetes é quando você persiste esse aumento do açúcar por muito tempo no seu sangue. O que causa diabetes? Tá, você tem a diabetes tipo 1, que é aquela pessoa em que ela para de produzir a insulina no pâncreas. E essa tipo 1 é 10% mais ou menos das pessoas diabéticas. Geralmente são crianças e adolescentes que têm a diabetes tipo 1. E tem também a diabetes tipo 2, que é mais caracterizada nas pessoas idosas, que por problema de recepção da insulina para entrar, tem um probleminha ali e a diminuição também um pouco da insulina faz com que a pessoa desenvolva esse tipo de diabetes que a gente chama de diabetes tipo 2, que é o mais comum. O que uma pessoa com diabetes sente? Ela bebe muita água, ela faz muito xixi, ela se alimenta em excesso, ela pode ter candidíase de repetição, tá? Principalmente as mulheres. Ela pode causar impotência sexual nos homens, muito cansaço também é característico da pessoa com diabetes. Os exames que a gente faz para detectar diabetes é a glicemia, aquela retirada do sangue em jejum para verificar o nível de glicose. Tem uma também que tira sangue para você verificar a sua glicose durante um período de 90 dias, que é verificar a hemácia. Então você consegue detectar se a pessoa teve diabetes no período de 90 dias. Também faz um exame de colesterol, triglicerídeo, teste de tolerância à glicose também é muito usado, principalmente para gestantes, e também o exame de urina. São todos eles aí nos dão a informação de que a pessoa é diabética ou não. As principais complicações da pessoa com diabetes, a principal delas é a cetoacidose, ou seja, a pessoa acidifica o seu sangue e isso é muito grave, tá? Podendo levar ao óbito. Outra complicação importante são a parte de inervação mais distante, principalmente da perna. Os nervos são prejudicados, a pessoa às vezes se machuca e não sente, podendo levar machucado nas pernas principalmente. Também a inervação dos olhos, levando à cegueira. Atinge também os rins, a pessoa vai ter muitos problemas renais, podendo chegar a perder os rins. E também uma coisa muito característica é a pessoa ter úlceras nas pernas, tá? E essas úlceras, e às vezes maltratadas, podem levar a amputações dos membros. Isso é muito característico nos diabéticos. O tratamento para diabetes quando é do tipo 1, que é a pessoa que para de produzir insulina, a aplicação de insulina diária, certo? Essa pessoa faz a aplicação e passa a viver normalmente, tá? E ela não produz insulina, então você tem que aplicar. Também tem o remédio oral para aquela diabetes tipo 2. A pessoa tem que fazer um controle alimentar, porque qualquer alimento com açúcar vai aumentar muito e persistir por muito tempo esse açúcar, então tem que se evitar o consumo de açúcar. A perda de peso também é importante para ajudar, principalmente na diabetes tipo 2, a perda de peso vai ajudar a diminuir essa diabetes. E o mais importante, fazer atividade física. Por quê? Quando você faz atividade física, você queima o açúcar no seu sangue. Tá? Ele estava alto, então você fazendo atividade física, você vai queimar, fazendo com que diminua o açúcar no seu sangue. Agora vamos ao que importa esse título, né? A ingesta de açúcar não causa diabetes. Mas por quê? Por que eu afirmo isso? Então veja bem, de repente aí o seu marido ou a sua esposa, ele come muito açúcar e ele vai ser diabético? Não. Não necessariamente. Ele pode comer muito açúcar e nunca ficar diabético. Então a diabetes é uma alteração do metabolismo da pessoa, principalmente pela diminuição ou deixar de produzir a insulina. Então não é o açúcar que produz a diabetes,
é a falta de insulina, porque você comer açúcar é normal, existem vários produtos que têm açúcar, né? Então quando você come, o açúcar sobe no seu sangue, com a produção de insulina ele diminui, ok? A pessoa que não tem insulina, esse açúcar se mantém. Então não é o açúcar que produz a diabetes. O que produz a diabetes é a diminuição ou a falta da insulina, ok? Então você vai ver muita gente aí que come açúcar doidado e não vai ter diabetes. Pode engordar um monte de coisa. Então isso aí tem que ficar bem claro. Quem é diabético não pode comer açúcar. Quem come açúcar não necessariamente vai ser diabético. Ok? Gostou das informações? Pois é. Então vamos lá. Saddam Hussein, ele era aquele ditador lá do Iraque, ele era diabético e foi internado por causa disso. Aí o general lá, o coronel, veio com seus 8 sósias. Sósias são aquelas pessoas parecidas com ele que são usadas, né, para representá-los sem ninguém saber. Então tem que ser igualzinho a ele. E reuniu aqueles 8 sósias e falou assim: olha, tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. Aí um sósia falou assim: fala a primeira boa. Aí ele falou: olha, Saddam Hussein está vivo. Aí o outro falou assim: e qual é a ruim? Ele falou: olha, Saddam Hussein amputou as 2 pernas. Ok? É isso aí, meus amigos. Se você gostou do nosso vídeo, deixa um gostei, clica no gostei, tá? Ou então também você pode inscrever-se no nosso canal, para você ficar sabendo aí os vídeos que estão saindo com frequência, tá? E se você gostou muito, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, ok? Foi um prazer tê-los aqui. Até o próximo vídeo do canal Dr. House.